Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do curso de Introdução às Equações Diferenciais e Integrais. É a aula número 1. É a aula sobre o que é uma equação diferencial e os tipos de equações diferenciais. Bem, primeiramente eu vou falar o que é uma equação, né? Só para a gente lembrar. Equação nada mais é do que uma sentença matemática envolvendo uma igualdade entre duas expressões e contém pelo menos um elemento que a gente costuma chamar de incógnita, né? Então, aqui no primeiro caso, né, a gente tem uma equação bastante conhecida, que é a equação do primeiro grau. Tá? No caso aqui, a incógnita a gente colocou como variável sendo x. Né? No segundo caso, a gente tem uma equação do segundo grau, também uma equação com uma única variável. No terceiro caso aqui a gente tem um exemplo de equação com duas variáveis. Tá? No quarto caso a gente tem equação com uma variável. Tá? E aqui no quinto caso, né, o quinto exemplo, repara que a gente não tem uma equação, a gente tem o que a gente chama de inequação. Né? Então, essa é uma pequena diferença, né, desse símbolo aqui de maior com esse símbolo aqui de igual, ok? Então, o que é uma equação diferencial? Bom, nada mais é primeiramente do que uma equação, né? E nessa equação a gente vai ter uma ou mais funções desconhecidas, e nessa equação essas funções desconhecidas elas vão aparecer também somente elas e também podendo ocorrer as suas derivadas, tá? Então por isso que a gente dá o nome de equação diferencial. Então um primeiro exemplo é encontrar uma função real f, real, de tal forma que a derivada dessa função, a primeira derivada, seja igual a cosseno de x. Então esse linha aqui eu estou querendo indicar por derivada em relação a x, né? Porque no caso aqui a minha função depende de x, a minha f de x. É um exemplo de uma equação diferencial. A gente tem o sinal de igual e tem aqui a derivada da função. Um outro exemplo, encontrar uma função real f, satisfazendo para x positivo essa expressão. Ou seja, eu quero uma função f que dependa da variável x, de tal forma que a segunda derivada dessa função subtraída da primeira derivada dessa função, tudo em relação a x, dá igual a x ao quadrado. Também um exemplo de equação diferencial. Aqui eu tenho também um outro exemplo de equação diferencial. Né? Aqui uma equação diferencial um pouco diferente, porque aqui a minha função ela não depende de uma variável, ela depende aqui de duas variáveis. Então essas derivadas aqui, né, elas são derivadas parciais, porque eu posso ter derivada em relação à primeira variável e derivada em relação à segunda variável, que é o que ocorre aqui nessa equação. Né? Essa equação aqui eu quero uma função de tal forma que a segunda derivada em relação à primeira variável somada com a segunda derivada em relação à segunda variável, eu quero que esse resultado dê igual a zero. Esse aqui também é um exemplo de uma equação diferencial. Bom, andando um pouco mais, eu preciso falar sobre os tipos de equações diferenciais. Eu preciso classificar essas equações diferenciais antes de começar a estudá-las. Então, o primeiro tipo de equação diferencial que a gente tem é o que a gente chama de EDO. Tá? EDO nada mais é do que uma abreviação para equação diferencial ordinária. Então, uma EDO nada mais é do que uma equação diferencial onde a minha função desconhecida ela depende de uma única variável. Então, esse aqui é um exemplo de uma equação diferencial. Esse aqui também é um exemplo de equação diferencial. Aqui no terceiro caso também é um exemplo. No quarto caso também é um exemplo de equação diferencial. Ok? A gente pode ter também as equações diferenciais parciais, ou seja, é uma equação diferencial onde a função envolvida, a função que eu desconheço na minha equação,
ela depende de pelo menos duas variáveis. Então, aqui eu tenho três casos aqui, que são três exemplos de equação diferencial parcial, que a gente abrevia por EDP. Essa primeira equação aqui eu já havia comentado dela. Agora, essa segunda equação aqui é um pouco parecido com a primeira, mas é diferente. Uma outra equação diferencial parcial. E o terceiro exemplo aqui também uma equação diferencial parcial. Agora sobre ordem de uma equação diferencial. É a ordem da maior derivada da função que aparece na equação diferencial. Então, quando eu falo em ordem nada mais é do que aquilo que a gente já estudava lá no cálculo 1, que tem a ver com a derivada da função. Então aqui eu vou primeiro olhar para a equação diferencial ordinária, eu vou olhar primeiro para EDOs. Esse primeiro exemplo aqui é uma equação, ela é diferencial, a função depende de uma única variável. É uma equação diferencial ordinária, então é uma EDO. A derivada aqui de maior ordem é a primeira derivada, então é a derivada de primeira ordem. Então é uma EDO de primeira ordem. No segundo caso, eu tenho aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio, eu tenho uma EDO de segunda ordem. A maior derivada que eu tenho aqui na minha equação é a derivada segunda, né? E eu tenho uma EDO, então uma EDO de segunda ordem. No terceiro caso, analogamente, eu tenho uma EDO de terceira ordem. A maior derivada que eu tenho aqui é de ordem 3, então, ou de terceira ordem, posso falar também assim, é uma EDO de terceira ordem. E aqui no quarto exemplo, eu tenho novamente uma EDO de segunda ordem. Bom, se eu tenho ordem para EDOs, eu posso falar em ordens também para EDP. Seguindo a mesma linha de raciocínio, eu vou olhar aqui para a ordem da maior derivada que eu tenho na minha EDP. Então, aqui eu tenho uma EDP, está aqui, né? Eu tenho uma EDP. A maior derivada que eu tenho aqui, bom, aqui eu posso ter derivadas mistas, eu posso ter derivadas em uma variável ou derivadas em outra variável, não importa. Eu olho a maior derivada que eu tenho aqui. Aqui eu tenho derivada segunda. Aqui eu tenho derivada segunda também. Então, eu tenho uma EDP de segunda ordem. Aqui um outro exemplo de uma EDP. Aqui eu tenho derivada de ordem 3. E aqui eu tenho derivada de ordem 2. Então, na verdade eu tenho uma EDP de terceira ordem. E no terceiro caso, no terceiro exemplo, eu tenho uma EDP de primeira ordem, porque a maior derivada que ocorre aqui é a derivada de primeira ordem. Agora falando sobre linearidade de uma EDO. Então, quando eu for olhar uma EDO e eu quiser resolver uma EDO, é muito importante eu saber se ela é linear ou não, porque isso aí pode facilitar aí o método que eu vou aplicar para tentar resolver esta equação. Então, uma EDO de ordem n, ou seja, a maior derivada que eu vou ter aqui na minha equação diferencial ordinária é de ordem n. Então, no meu caso aqui, ó, quando eu começo a olhar para a equação, esse f índice n, tá? Então, a minha EDO de ordem n, ela vai ser linear, se a gente pode escrever ela sempre nessa forma aqui, nesse formato, né? Onde essas funções AI e essas funções G, então, repara só que esses A's aqui, que eu chamei de AIs, A índice I, todos esses A's aqui são funções também que dependem de x, são as funções que estão multiplicando as derivadas da minha função f, né? E a minha g é aquela função que não está multiplicando nenhuma derivada da minha função.
da minha função desconhecida no caso. Todos esses AIs e esses Gs são funções que não, na expressão delas não pode aparecer f. Se isso ocorrer, eu posso falar que essa EDO aqui ela é linear. Se não ocorrer isso, aí eu falo que a EDO ela é não linear. Mas para frente a gente vai começar a ver uns exemplos, né? Por exemplo, repara que aqui eu tenho uma equação, aqui eu tenho derivada, é uma equação diferencial. A função só depende de uma única variável, a equação diferencial ordinária. A maior derivada que eu tenho aqui é de ordem 1, é uma EDO de primeira ordem. E aqui eu estou afirmando que ela é linear. Então eu vou tentar escrever essa equação nesse formato. Ou seja, eu escrevo aqui as minhas derivadas em ordem decrescente, né? Aqui eu tenho derivada primeira, aqui eu tenho a função que não tem a derivada, e aqui desse lado direito aqui da expressão da igualdade eu coloco a função aqui que não aparece nenhuma derivada na minha função f, né? Então vamos lá. Esse meu A1 aqui é quem acompanha a f'. No meu caso aqui é 1. O meu A0 é quem acompanha a função sem derivar. No meu caso aqui é o menos meio. Então repara que nessa expressão eu consigo escrever exatamente nesse formato aqui. É só vir substituir tudo isso aqui. No nosso caso é uma EDO de ordem 1. Então o nosso N aqui seria 1. Nesse exemplo. Tanto o A1 quanto o A0 quanto a G, na expressão delas não aparece F. Então a EDO ela é linear. Um outro exemplo, eu tenho novamente uma EDO. Aqui uma EDO de segunda ordem. Eu vou tentar escrever esse EDO naquele formato. Eu vou pegar os termos que vão multiplicar as derivadas. Então eu tenho aqui o meu A2 de x, é 1. Aqui eu não tenho a f'. Bom, então quem está multiplicando o f' seria o 0. Aqui eu também não tenho só o f sozinho. Então quem está multiplicando o f sozinho seria 0. Eu estou indicando por A0. E aqui do lado direito da igualdade é o que sobra, né? Então, por isso que aqui está menos 10 seno de f de x. Repara que A2, A1 e A0, todas são funções constantes, então elas não vão depender de f. Porém, a minha função g, olha aqui na expressão dela apareceu f. Bom, então isso aqui significa o quê? Que a minha EDO ela é não linear. Eu posso tentar seguir uma ideia análoga agora para EDP. Tá? Eu vou fazer aqui para EDP de primeira ordem, tá? Linear, e para função de duas variáveis. Porque eu posso ter EDP para função de 3 variáveis, 4 variáveis, 5 variáveis, enfim. É só a gente tentar seguir uma ideia parecida. Então aqui eu tenho, se ela é de primeira ordem, então eu posso ter derivada em relação à primeira variável, derivada em relação à segunda variável. Eu posso ter também aqui simplesmente a função sem nenhuma derivada. E eu posso ter aqui essa g aqui desse lado direito. Né? Então, se todas essas funções aqui, A2, A1, A0 e G, se na expressão delas não aparecer f, então eu tenho uma EDP, primeira ordem, linear. Né? Por exemplo, esse aqui é um exemplo. Tá? Quando a gente vai tentar escrever essa de baixo
parecida aqui com essa daqui de cima. Esse exponencial de y faz o papel da g. O meu A0 está fazendo o papel de... O meu cosseno menos cosseno xy faz o papel de A0. Né? O termo que acompanha a derivada parcial em relação a y aqui não tem, né? Então o meu A1 é 0. E o termo que acompanha a derivada parcial em relação a x aqui é 1. Então o meu A2 é 1. Então aqui eu teria uma EDP de primeira ordem linear. Se eu não consigo escrever a EDP nesse formato, então a EDP ela é não linear. Bom, agora para EDP de ordem maior ou igual a 2, eu posso tentar seguir esse mesmo raciocínio daqui de cima, tá? E por enquanto eu deixo aí de exercício para vocês pensarem e depois a gente poder discutir, ok? Agora eu vou fazer um breve comentário sobre o que é uma solução de uma equação diferencial. Então, nada mais é do que uma função que vai satisfazer a equação diferencial. Por exemplo, aqui no exemplo 1, a função exponencial de x, ela é uma função que satisfaz a seguinte expressão. A derivada da função é igual à própria função. Realmente, se eu derivo exponencial de x, dá ela mesma. Então, essa aqui é uma solução para essa equação. No exemplo 2, aqui eu tenho duas funções. Eu tenho exponencial de x e exponencial de menos x. Essas duas funções aqui, repara que são funções diferentes, né? Essas duas satisfazem essa EDO aqui. Tá? É uma EDO de segunda ordem linear, tá? A EDO ela fala o seguinte: eu quero uma função de tal forma que quando eu derivar a função duas vezes e subtrair da própria função, o resultado tem que dar zero, né? Então facilmente a gente pode verificar aqui exponencial de x, quando eu derivo uma vez dela mesma, se eu derivar de novo dela mesma de novo, subtrair dela própria dá zero. E quando eu derivar a exponencial de menos x duas vezes, vai dar a própria exponencial de menos x. Então, quando eu subtrair dela mesma, dá zero. E no exemplo 3 é sobre a solução de uma EDP, né? Então, essa EDP que eu até já havia comentado é para trás. Então, repara que se eu pegar essa função aqui, cosseno de x vezes exponencial de y, derivar duas vezes em relação a x e somar com a sua segunda derivada em relação a y, isso aqui vai dar zero. O mesmo vai ocorrer com essa outra função, ó, ln de x² mais y². Então aqui eu tenho duas funções que são soluções dessa EDP. Tá? Isso aqui vale para todo x lá no plano. E aqui eu tive que tirar, né? Nesse caso aqui, o xy diferente de 0, 0. Eu tive que tirar a origem por conta aqui dessa segunda solução, porque senão eu teria ln de 0. A gente sabe que não está definido. Ok? Então, aqui a gente chega ao final aqui da primeira aula. Espero que tenham gostado e a gente se vê. Até mais.